Dependência emocional é um distúrbio de prioridades onde você deixa de ser a pessoa mais importante da sua vida e passa a viver em função de atender às expectativas e necessidades dos outros. Neste vídeo, eu vou te ajudar a identificar padrões de perfis dependentes, vou te mostrar a relação disso com os traços de caráter e o mais importante, vou te dar um direcionamento de como se livrar de vez da dependência emocional. O meu nome é Sara Wutke, eu sou analista corporal e aqui neste canal eu trago um despertar para a forma de funcionamento da mente das pessoas e como melhor se relacionar com elas, além de se conhecer melhor também. Então, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que eu estou preparando para vocês. Bom, a dependência emocional acaba fazendo com que você deixe os seus sonhos, desejos e necessidades de lado para atender os sonhos, desejos e necessidades dos outros. Você passa a fazer coisas e tomar decisões com o objetivo de agradar essas pessoas com quem você já estabeleceu uma relação de dependência emocional, que são pessoas de fato importantes para você. E aqui eu já vou começar com um exercício. Vamos fazer um exercício aqui comigo? Vamos avaliar seu nível de dependência emocional, ou se você tem uma tendência aí de desenvolver algum tipo de dependência emocional. Então responde aqui para mim essas 3 perguntinhas. Primeiro, você consegue fazer uma escolha mesmo sabendo que ela vai desagradar uma pessoa que é importante para você? Segundo, você consegue tomar uma decisão mesmo sabendo que pessoas importantes na sua vida podem te julgar ou te criticar por essa decisão tomada? E terceiro, as opiniões e as expectativas dos outros pesam na sua tomada de decisão? Tenho que te informar que se você disse sim para pelo menos uma dessas 3 questões, você tem alguma relação de dependência emocional na sua vida. E essas relações de dependência emocional podem estar te fazendo se sentir perdido, confuso, ou podem estar de fato travando a sua vida. Mas a gente costuma dizer que quando você tem conhecimento de tudo isso que eu vou passar aqui para vocês acabam sendo amaldiçoados pela verdade, porque a dependência emocional é uma escolha. E a partir do momento que você tem clareza de tudo que está acontecendo na sua vida e tudo que está te impedindo de alcançar os seus reais objetivos, cabe a você escolher qual dor você quer sentir. Você prefere a dor de ver a sua vida parada, travada, do jeito que está aí hoje? Ou a dor de correr o risco de ter alguém importante na sua vida, desconfortável ou chateado com alguma decisão que você vai tomar? Por isso, é uma questão de escolha. E muitas vezes é difícil escolher desapontar os outros, porque você aprendeu desde a sua infância a viver nesse modo dependente emocionalmente. Inclusive, ouso dizer que se eu te desse hoje o dinheiro, a saúde e o relacionamento que você sonha, a sua vida ficaria pior. Sara, que isso? Como ficaria pior a minha vida? Sim, porque com certeza realizar os seus sonhos vai de alguma forma incomodar algumas pessoas que convivem com você. E quem já estabeleceu uma relação de dependência emocional com essas pessoas mais próximas, né, do seu convívio, tem uma dificuldade muito grande de desapontar essas pessoas ou de não atender às expectativas delas. Talvez, se você ganhar o dinheiro que você tanto sonha e prosperar na vida profissionalmente, ou encontrar um par ideal, construir a sua família, fortalecer a sua família, ou ter a sua saúde em dia, você não vai mais ter a atenção, o cuidado
dessas pessoas que você tem hoje. Ou talvez elas vão te criticar ou te julgar pelas suas escolhas, ou simplesmente pelo fato de você estar alcançando os seus objetivos. E para muitas pessoas é muito difícil encarar tudo isso. Mas eu posso te garantir que a partir do momento que você aprende a fazer escolhas por você, a sua vida prospera. E muitas vezes você vai ver que aquela relação de dependência que você tinha desenvolvido não é lá tão importante assim. Experimente escolher por você. Essa é a única forma de você se livrar de vez da dependência emocional. Mas então, assim, para ficar bem claro e objetivo, eu vou te ajudar aqui a identificar qual o seu perfil dependente. Sim, com base em milhares de atendimentos feitos pelo Corpo Explica, eles puderam diferenciar 5 perfis dependentes. E eu vou abordar cada um deles aqui para vocês. E você provavelmente vai se identificar com um ou mais desses perfis. Então nós temos o perfil cuidador, campeão, bonzinho, coitadinho e o culpado. 5 perfis e vamos ver cada um deles detalhadamente agora. Vamos começar então com o perfil cuidador. Gente, o perfil cuidador são pessoas que acham que nasceram para cuidar dos outros. Elas acham que só são importantes na vida dos outros se elas forem úteis. Então elas acabam pautando a sua vida em resolver os problemas dos outros, garantir o bem-estar e a saúde de todos, acabam tomando para si a responsabilidade de garantir que vai ficar todo mundo bem e estão sempre disponíveis para os outros. E com isso, acabam nunca tendo tempo para olhar para os seus próprios sonhos e desejos, porque o foco delas é cuidar dos outros. Elas cuidam do pai, da mãe, do irmão, do vizinho, do amigo e até de pessoas que elas nem conhecem direito. E esse perfil se instala na vida dessas pessoas quando lá na infância, provavelmente ela recebeu uma carga muito grande de responsabilidade. Então ela teve que se responsabilizar por algo que não era da sua competência. E nós temos aqui alguns exemplos, como por exemplo, o irmão mais velho que é responsável por cuidar do irmão mais novo, ou uma criança que ainda pequena precisa trabalhar para colocar dinheiro dentro de casa, ou pais com um relacionamento muito conturbado e às vezes o pai agride a mãe, por exemplo, então o filho vai em defesa da mãe, ele acha que é responsabilidade dele cuidar da mãe, protegê-la de qualquer mal, qualquer perigo. Então a criança acaba assumindo uma responsabilidade que não é dela. E ela entende nesse momento que ela só é importante na vida das pessoas se ela cumpre aquelas tarefas. E assim, esse padrão de dependência se instala na vida dessa pessoa. Depois, na vida adulta, ela continua reproduzindo esse mesmo padrão. Então, é aquela pessoa que é a mãezona no trabalho, que cuida de todo mundo. Ela é uma mãe tão zelosa que às vezes sufoca os filhos. Ela tem essa preocupação e essa necessidade de estar sempre olhando para os outros, cuidando dos outros. Inclusive, quando esse padrão se forma lá na infância, essa responsabilidade além do que a criança tem capacidade de assumir naquele momento, acaba fazendo uma distorção de valores tão grande na cabecinha dela, que ela passa a viver num modo de não posso dar trabalho. Então, além de assumir responsabilidades que não são dela, ela acaba por nem compartilhar os seus problemas também e tende a resolvê-los sozinha, carregando o mundo nas costas, né? Acha que se compartilhar um problema, um desafio até mesmo com os pais, ela vai estar sobrecarregando os pais. Então ela acaba não fazendo isso. E na vida adulta ela vai reproduzir esse padrão também. Além de cuidar de todo mundo, acaba nunca compartilhando seus desafios porque toma para si a responsabilidade de resolvê-los sozinho. Só que isso gera um vazio tão grande e uma insatisfação tão profunda com a própria vida
que essas pessoas tendem a se ocupar cada vez mais em ajudar os outros para se distraírem e não olharem para os próprios problemas. Essa doeu, né? Se você se encaixa nesse perfil cuidador, você sabe do que eu estou dizendo. É uma forma esperta de se distrair e de não ter tempo para olhar para você mesmo. É uma fuga. E pensando aqui nos traços de caráter, nós temos 3 traços com uma tendência a desenvolver esse perfil. Traço de caráter oral, para não se sentir abandonado. Vamos voltar lá na infância, né? Essa criança que recebeu uma responsabilidade que não era dela. Para que ela não se sentisse abandonada pelos pais, ela acaba abraçando a causa, né? E assume responsabilidades que não são dela, para que ela não viva essa dor existencial do traço de caráter. E também porque elas são naturalmente pessoas mais sensíveis, que acabam se sensibilizando com a dor do outro. Então, ao ver alguém em apuros, quem tem traço de caráter oral alto tende a querer cuidar dessa pessoa, acolher essa pessoa. Então, facilmente pode desenvolver esse perfil cuidador. Outro traço de caráter que tem essa tendência também é o traço de caráter masoquista, justamente por ser um tronco, né? Forte e resiliente. Tende a querer resolver os problemas de todo mundo e sabe que tem força suficiente para aguentar o tranco. Então, se uma criança masoquista recebe uma carga de responsabilidade além do que deveria para a idade dela, ainda assim, ela vai encarar o desafio, mas aí ela pode entrar nesse padrão de dependência emocional, sentindo-se responsável por cuidar de tudo e de todos. E o terceiro traço de caráter que pode desenvolver esse perfil cuidador é o traço de caráter rígido, quando nesse caso especificamente, né, se a gente está falando de uma menina ou de uma mulher, quando é o pai que precisa desse cuidado. E se estamos falando de um homem, é quando a mãe precisa desse cuidado. Então ele acaba estabelecendo essa relação de cuidado com o progenitor do sexo oposto. Isso lá na infância. Aprendendo esse padrão de dependência, muitas vezes acaba levando isso para a vida. Bom, segundo perfil dependente é o campeão. São aquelas pessoas que estão sempre em busca de validação, aprovação. Parece que estão sempre querendo provar que são boas e merecedoras de aplauso e de reconhecimento. Elas têm aquela sensação no fundinho assim de que nunca está bom o suficiente, sabe? Estão sempre em busca de plateia, de alguém para aplaudi-las e admirar os grandes feitos delas. E aqui nesse perfil campeão, nós temos 2 subdivisões. Nós temos o campeão insaciável e o campeão saciável. O perfil dependente campeão saciável é aquele que se limita a fazer o que é necessário para ganhar os aplausos e o reconhecimento que ele quer. São pessoas que lá na infância provavelmente tinham pais muito ocupados e que não tinham muito tempo ali para atender as necessidades emocionais daquela criança. Porém, quando ela fazia algo interessante, algo diferente, ela se tornava o centro das atenções. E os pais faziam festa, falavam para todo mundo os feitos daquela criança como uma forma de agradar a criança mesmo, tá? Só que a criança acaba desenvolvendo um padrão de dependência emocional no sentido de atender às expectativas dos pais. Porque ela só se sente amada, ela só se sente importante na vida dos pais quando ela alcança aquele objetivo uau. E aí ela tem a atenção que ela tanto deseja dos pais. Então ela se condiciona a sempre querer essa validação, essa aprovação dos pais. E aí é uma criança que cresce e vai para a vida adulta buscando essa validação sempre. Mas é o perfil saciável porque
Ela faz o que é necessário para alcançar essa validação, ganhar esses aplausos, essa medalha, e ela se dá feliz e satisfeita por isso. Muitas vezes ela busca por ambientes onde facilmente ela vai se destacar, porque ela não quer ter muito trabalho para ganhar esses aplausos, não, tá? Agora, o perfil campeão insaciável são aquelas pessoas que parece que nunca tá bom o suficiente. Por melhor que elas façam, por melhor que elas sejam em algo, elas acham que sempre poderia ter feito mais, que sempre poderia ter sido melhor. Geralmente, são pessoas que lá na infância tiveram pais extremamente exigentes, onde, por mais que a criança se esforçasse e desse o seu melhor, nunca era bom o suficiente. E em busca de ter a aprovação dos pais, a atenção dos pais, o amor dos pais, essa criança entra num ciclo de querer sempre ser melhor, fazer mais e se destacar. Uma busca insana por estar no topo e ter a atenção que ela tanto deseja dos pais. E é triste dizer, mas tem algumas crianças nessa situação que se esforçam, que dão o seu melhor e ainda ouvem dos pais: você não fez mais que a sua obrigação. Nesse momento, essa criança gira uma chave e ativa uma informação de o que mais eu posso fazer para ser amada pelos meus pais, para ser vista pelos meus pais. Isso tudo, gente, a nível de inconsciente, e a pessoa acaba trazendo isso para a vida. E ela vive uma vida em busca dessa resposta. O que mais eu preciso fazer para ter o amor dos meus pais, a atenção dos meus pais? Muitas vezes ela transfere essa dependência emocional desse perfil campeão para outras pessoas ao longo da vida. Outras pessoas com quem ela se relaciona, inclusive esse perfil insaciável aqui dos campeões, o contrário do saciável, o insaciável, ele busca por ambientes que estão sempre estimulando e dando novos desafios, ambientes que os forcem ao máximo para eles darem o seu melhor o tempo todo. Mas ainda assim, eles não conseguem reconhecer as suas vitórias, eles não conseguem valorizar pequenos passos e nem os grandes feitos, porque mesmo nos grandes feitos, eles ainda conseguem achar um defeito e ver que poderiam ter feito algo diferente, que poderiam ter sido melhores. Pensando nos traços de caráter, nós temos 3 que têm uma tendência maior de desenvolver esse tipo de dependência emocional campeão, tá? Traço de caráter rígido, claro, esse é óbvio, pelo alto nível de competitividade que esse traço tem como característica. Então, naturalmente, os rígidos são competitivos e facilmente podem desenvolver esse perfil campeão. O traço de caráter masoquista também, porque os masoquistas, eles buscam por segurança. Então, o aplauso, o reconhecimento, a validação das pessoas, de certa forma, acaba reforçando que eles estão no caminho certo. Então, às vezes o masoquista pode desenvolver esse perfil campeão, buscando por aprovação e validação das pessoas, para ter segurança de que está indo no caminho certo. E o terceiro traço de caráter que pode desenvolver esse perfil campeão é o traço de caráter psicopata, mas aqui em algumas situações muito específicas, tipo em algum ambiente onde ele quer ganhar a confiança daquele grupo de pessoas, por exemplo. Ele pode adotar esse perfil, tentando agradar as pessoas daquele ambiente até conseguir a confiança delas. E a partir do momento que o psicopata ganha a confiança daquele grupo ali, que era o interesse dele de início, ele vira o jogo e passa a ditar as regras. O terceiro perfil dependente que nós vamos abordar aqui hoje é o perfil bonzinho. São aquelas pessoas muito fofas, queridas, amáveis e que fazem de tudo para evitar um conflito.
evitam uma discórdia, uma briga, um desentendimento a qualquer custo, mesmo que isso lhe custe os seus próprios sonhos e desejos. São aquelas pessoas assim que querem ser amigas de todo mundo, morrem de medo de incomodar os outros e dificilmente colocam um limite na relação. Então, algumas pessoas que convivem com pessoas que têm esse perfil bonzinho acabam abusando dessas pessoas, porque sabem que o ponto fraco delas é esse, tá? Essa necessidade de agradar os outros o tempo todo. Isso acontece quando lá na infância a criança percebeu que ela tinha que ser muito certinha, fazer tudo certinho, não dar trabalho e não incomodar os pais, para então ter o amor e a atenção deles. Geralmente isso acontece com pais que estão sempre numa correria, não tem muito tempo para a criança, a vida é aquela loucura, e então a criança acaba sendo um problema a mais na vida desses pais. E a criança percebe isso. Então, a fim de ter o amor deles e a atenção deles, elas fazem de tudo para minimizar o dano que elas causam na vida dos pais. Então, elas não querem dar trabalho nenhum, não querem incomodar, fazem tudo certinho para que os pais não se irritem ainda mais, porque muitas vezes eles estão tão corridos, trabalham muito, não têm muito tempo, chegam cansados, estressados em casa e acabam descontando na criança. Mas se ela for boazinha, isso não vai acontecer. E ela entende isso. Mas aí ela acaba carregando esse padrão da infância para a vida. E lá na vida adulta, vai ser aquela pessoa que vai abaixar a cabeça para tudo e para todos. Que vai evitar uma discórdia, que jamais vai impor a sua vontade, jamais vai expor a sua opinião, se isso tiver a mínima chance de magoar alguém ou de trazer uma discórdia para o ambiente. Ela sempre acaba ficando em segundo plano por medo de ser vista como egoísta pelas pessoas. Então, ela acaba sufocando e abafando os seus sonhos, desejos e necessidades em prol do bem de todos, em prol de um ambiente, paz e amor, sem conflitos. Bom, os traços que têm maior tendência de desenvolver esse perfil dependente são traços de caráter esquizoide. Pelo medo da rejeição, eles acabam adotando esse padrão de sou bonzinho, não vou incomodar, não vou atrapalhar ninguém, não vou ser mais um problema na sua vida, né? Para ser aceito ali naquele ambiente, naquele grupo. Isso começou lá na infância, vale lembrar, tá? O traço de caráter oral, para não se sentir abandonado. Então, assim, por medo de ser abandonado pelas pessoas ao expor suas reais necessidades e desejos, ela acaba engolindo tudo isso e fazendo o que os outros querem. Assim, ela não será abandonada. Temos também aqui nesse perfil bonzinho o traço de caráter masoquista, que é muito conservador, que naturalmente não gosta de conflito, então facilmente pode adotar esse padrão de dependência emocional. O traço de caráter psicopata também pode adotar esse perfil dependente quando ele se sente numa posição tipo em dívida, tá? Então, até ele sentir que pagou essa dívida para alguém, ele pode adotar o perfil bonzinho e depois, quando ele sentir que já está quites ali na situação, ele deixa esse perfil de lado e vida que segue. Passa a atender as necessidades dele e não mais querer ficar agradando os outros. E por fim, o traço de caráter rígido, quando ele estiver em um ambiente que ele sinta que é muito importante ele ser visto como perfeito. Aí ele adota esse padrão de sou bonzinho, sou perfeitinho, para se sentir aceito ali naquele ambiente. O próximo perfil dependente é o coitadinho. Sabe aquelas pessoas que parece que tudo de ruim acontece com elas? Pois é, se sentem injustiçados,
que todos os problemas que acontecem na vida dela não é culpa dela, tudo de ruim acontece na vida dessa pessoa. Para ela as coisas nada dão certo, sempre ela tem um vilão ali atrapalhando o andamento das coisas, sempre existe um vilão para estragar tudo. Se sentem perseguidos e injustiçados. Esse é o perfil coitadinho. E sabe por que isso acontece? Porque lá na infância, essas pessoas não se sentiram devidamente cuidadas pelos seus pais. Às vezes os pais também eram muito ocupados, cheios de trabalho, e a criança sentia que estava ali perdida sozinha, que não tinha ninguém para cuidar delas e para dar um amparo para elas. Mas quando essa criança ficava doente, pronto, a mãe não ia trabalhar e ficava só por conta de cuidar da criança, tudo girava em torno da criança porque ela estava doente. Bingo, já sacou, né? A criança automaticamente entende que quando ela tiver um problema ou quando ela estiver em apuros, alguém vai aparecer para salvá-la. O pai ou a mãe, neste caso. Mas ela acaba adotando esse padrão e trazendo para a vida, e mesmo já sendo uma pessoa adulta, ela continua tendo esse padrão de comportamento, buscando aquele cuidado, aquela atenção e aquele amor que ela não recebeu lá na infância. E aí, na vida adulta, gente grande, ela vai acabar tendo problemas no trabalho, um relacionamento desastroso, uma casa cheia de problema, um carro que sempre dá problema. Tudo na vida dela tem problema. E se tá tudo bem, ela arruma um problema de saúde. Por quê? Para ser cuidada por alguém. Porque no fundo, inconscientemente, essa pessoa só se sente amada de verdade e importante na vida das pessoas quando ela tem alguém cuidando delas. E nós temos 3 traços de caráter com maior tendência a desenvolver esse perfil dependente coitadinho. Primeiro, traço de caráter oral. Pela sensação de abandono, eles estão sempre em busca ali de um cuidado especial, de uma atenção especial, são meio carentes mesmo. Então, facilmente, traço de caráter oral pode adotar esse perfil dependente coitadinho. O traço de caráter psicopata também pode adotar esse perfil aí dependente do bonzinho, quando ele quer as pessoas fazendo as coisas para ele sem que ele se sinta tanto em dívida. Então, se eles tiverem apuros, alguém vai ajudar e tá tudo ok, porque ele estava precisando muito daquela ajuda, ele não vai se sentir tão em dívida. Então, é nessa situação mais específica, tá? E o traço de caráter masoquista usa esse perfil dependente do bonzinho de uma forma meio estranha, porque o masoquista ele é muito forte e resiliente, né? Então, quando o masoquista adota esse padrão dependente do bonzinho, o que ele faz? Ele usa toda a sua força para resolver tudo para todo mundo, não desagradar ninguém, porque no fundo, ele quer que as pessoas reconheçam toda essa força que ele tem. E veja o quanto a vida dele é difícil, é sofrida, o quanto ele faz tudo sozinho. Entenderam? E aí adota esse perfil, o coitado do fulano, tudo sobra para ele fazer. Pode saber que é um masoquista com perfil dependente, o coitadinho. O último perfil dependente que nós vamos abordar aqui nesse vídeo é o perfil culpado. São pessoas que acham que tudo de ruim que acontece à sua volta é culpa ou responsabilidade dela. E de alguma forma elas estão sempre esperando uma certa punição ou um castigo por algo de ruim que aconteceu que ela teve a culpa. Ou elas estão sempre pensando numa forma de recompensar os outros pelos danos que elas causaram.
Enfim, é uma visão meio distorcida, onde essa pessoa se coloca como protagonista de tudo de ruim que acontece à sua volta. Ela toma para si essa responsabilidade de tudo de ruim que acontece. E isso acontece, gente, porque lá na infância, em algum momento, essa criança, ela foi responsabilizada, ela se sentiu responsabilizada por algo que ela não deveria se responsabilizar, que não era a responsabilidade dela. Ou também uma reação desproporcional dos pais, por já estarem acumulados de tensão, terem outros problemas emocionais acumulados e acabarem descarregando na criança uma energia muito grande por conta de um probleminha muito pequeno. Daí essa criança cresce achando que ela não pode errar nunca, que o mínimo deslize pode causar uma tragédia na vida das pessoas. E aí ela acaba desenvolvendo um padrão tão punitivo que ela acaba se castigando mesmo por coisas que aconteceram que nem são de responsabilidade dela e acabam sempre tentando encontrar uma forma de recompensar as pessoas por algo de ruim que aconteceu, mesmo que não tenha sido de responsabilidade delas. Porque essa visão distorcida, essa desproporcionalidade traz para elas esse senso de responsabilidade muito além da conta. E aí a vida dessas pessoas trava porque ela não se permite vivenciar algo ou desejar algo para a vida delas. E nem se permite ser amado também. Porque ela vive a vida querendo se punir por algo que ela acha que fez de errado. Bom, vamos ver cada um dos 5 traços aqui dentro desse perfil culpado, tá? O esquizoide pode adotar esse perfil de dependência emocional culpado porque ele é muito imaginativo. Então, às vezes, algo que nem aconteceu já aconteceu na cabeça do esquizoide. E ele faz aquilo ser uma verdade para ele. E daí ele fica imaginando 1001 possibilidades e só de imaginar um cenário trágico para alguma situação, ele acaba nem falando, nem agindo nada. E assim a sua vida fica travada. Traço de caráter oral. Acaba se sentindo culpado quando fala ou faz alguma coisa que magoa o outro. E esse outro magoado acaba então por se afastar dessa pessoa. E isso, para o traço de caráter oral, é dor na certa. Traço de caráter psicopata, quando ele percebe que de fato ele ficou devendo algo para alguém. Ele adota essa posição de culpado da história até sentir que já pagou a dívida, ok? Depois ele se liberta disso. O traço de caráter masoquista tende a desenvolver esse padrão de dependência emocional do culpado, porque ele não quer ser julgado e ele não quer incomodar as pessoas. E muitas vezes, quando se sente de fato culpado por algo que aconteceu, o masoquista tende a aceitar uma punição muito além do que deveria, porque no fundo ele se acha forte e ele acha que ele tem que aguentar o tranco. E o traço de caráter rígido, porque ele quer ser tão perfeito que ele não se permite errar. Então, à medida que o rígido comete algum erro, ele passa a se sentir muito culpado por aquilo. E se isso atinge outra pessoa, ele vai viver em busca de tentar recompensar essa pessoa por isso. Então agora eu quero trazer uma reflexão aqui, né? Vocês já conheceram os 5 perfis dependentes. E eu quero que vocês reflitam um pouquinho. Você já deve ter identificado um ou mais perfis dependentes aí na sua vida. E agora eu quero falar então com você, cuidador. O que você acha de canalizar toda a sua força e toda a sua energia para realizar os seus sonhos e ir em busca da sua felicidade, ao invés de ficar cuidando dos outros e gastando toda a sua energia e todo o seu tempo com os outros? Já pensou como a sua vida poderia estar hoje? E você, campeão? As suas medalhas, os aplausos e todo o reconhecimento que você alcançou para atender às expectativas de alguma
algumas pessoas te preencheram? Se não, o que você acha de começar a listar quais os seus desejos, quais os seus sonhos e começar a lutar por eles? E você, bonzinho, já pensou na possibilidade de parar de engolir sapo e começar a se cuidar e se amar acima de tudo? Você já imaginou como a sua vida poderia estar se você conseguisse colocar um limite nas pessoas, para que elas não abusem tanto da sua boa vontade? Assim você vai ter mais energia para cuidar de você mesmo e para se amar. E você, coitadinho, será que de fato tudo de ruim que acontece aí na sua vida é uma infeliz coincidência e você não tem responsabilidade alguma sobre isso? Para pensar um pouquinho. Você atrai esses problemas inconsciente ou conscientemente em busca de ser cuidado por alguém. Mas não é melhor você fazer escolhas mais saudáveis para você e assumir as responsabilidades das suas escolhas? Assim você consegue ter o carinho e a atenção e o amor das pessoas à sua volta de uma outra forma, sem necessariamente que elas tenham que cuidar de você. E você, culpado, pensa e respira. Sempre que algo acontecer, tente enxergar com clareza a situação. De fato, você é responsável por aquilo que aconteceu? Caso você seja realmente responsável, qual a sua parcela de culpa nessa situação? O quanto isso é pagável ou impagável? E pare de se martirizar e se culpar infinitamente e ficar remoendo essa culpa ou ampliar essa responsabilidade nos seus ombros. Tome para si apenas o que de fato é de sua responsabilidade. Assim você vai conseguir viver uma vida muito mais leve. Bom, nesse vídeo você pôde entender que a dependência emocional é um distúrbio de prioridades, onde você deixa de ser a pessoa mais importante da sua vida e passa a agir e a tomar decisões pautadas em atender às necessidades, as expectativas e os desejos dos outros, tá? Isso tudo acontece porque lá na infância, em algum momento, alguma situação aconteceu que fez com que isso tudo se distorcesse, tá? E se invertesse. Então, para ganhar a atenção e o amor dos seus pais, você adotou determinado padrão de comportamento e você acabou carregando isso para a vida. Mas hoje, como eu disse no início do vídeo, você foi amaldiçoado pela verdade, então hoje você já tem conhecimento disso. E cabe a você fazer melhores escolhas para você. Você vai continuar escolhendo reproduzir esse padrão que você vem trazendo desde a sua infância e assim manter a sua vida travada, ou você vai começar a fazer escolhas mais prósperas, escolhas de mais amor próprio, escolhas pautadas nos seus sonhos e desejos. Então, só você tem a chave para se livrar da dependência emocional. Um beijo grande e até o próximo vídeo.